Olá, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Pessoal, fazendo jus ao nome desse canal, que é Explicar Notícias Jurídicas, eu estou vendo, notadamente em blogs bolsonaristas e redes sociais bolsonaristas, inclusive de uma deputada, Carla Zambelli, querendo distorcer as informações sobre diversos fatos. Sobre esse específico, eu não me contive e eu tenho que explicar para vocês que é sobre a busca e apreensão nos endereços residenciais do cantor Sérgio Reis. Vejam, eles estão dizendo nas redes sociais, eu tenho acompanhado isso não só nesse caso específico, mas em outros casos anteriores, que o ministro Alexandre de Moraes está agindo por conta própria, desde aquele pedido em que o delegado da Polícia Federal já tinha feito anteriormente, bem como no caso daquele deputado criminoso Daniel Silveira, dentre outros. Eles tentam passar para o povo menos desavisados que é o ministro que está fazendo tudo isso. Na verdade, não, pessoal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um juiz e ele só age mediante provocação. Em que pese o inquérito de fato que eles citam ter sido aberto pelo Supremo Tribunal Federal, essa competência, além de ser legal, a partir da abertura do inquérito para investigar, o Supremo Tribunal Federal, leia-se ministro Alexandre de Moraes, que, repito, atua como um juiz, como qualquer outro, só pode fazer qualquer ato mediante provocação, ou da autoridade policial, delegado de Polícia Federal no caso específico, ou do Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que estamos falando do STF. Então vejam, logo no início, acho que o ministro fez isso para não deixar dúvidas mesmo. Olha aqui, ó. Trata-se de requerimento de quem? É do ministro Alexandre de Moraes? Não, é o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República. Trata-se de requerimento da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, é a Procuradoria-Geral da República pedindo para que um juiz, no caso específico, o ministro Alexandre de Moraes, autorize as buscas e apreensões, porque o Ministério Público entende que aqui houve crimes, ou pelo menos tentativa de crimes. Esse requerimento autuado em 16/8, ou seja, entrou lá no Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria pleiteando, ou seja, pedindo a instauração de inquérito. A Procuradoria-Geral da República, não é o ministro, sustenta, ela argumenta que postagens e vídeos publicados nos últimos dias demonstram que Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido pelo apelido de Zé Trovão, sujeito que tem um apelido como esse, boa coisa não é. Sérgio Reis, nome artístico de Sérgio Banvini, tá vendo aqui, ó, Banvini, Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de Souza, Antônio Galvão, Alexandre Urbano Raitz, Peterson, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins, Bruno Henrique, e aqui tem alguns, e esse aqui especial, ó, o deputado federal Otônio Moura de Paulo Júnior, tem convocado a população através de redes sociais a praticar a Procuradoria, é o Ministério Público, pessoal, o Ministério Público dizendo, não é o ministro, nós temos que compreender, mas é importante porque chega de tantas mentiras, chega, não dá mais, eles praticam e nomeiam outras pessoas. Vimos agora com a situação do fundão, né? Eles votaram, o próprio filho do presidente votou a favor e o presidente vai lá e agora, obrigado por força da pressão popular, ele teve que vetar. Mas vocês precisam compreender, todos esses indivíduos eles estão convocando a população para praticar atos criminosos e violentos, segundo o Ministério Público, de protesto às vésperas do feriado do dia 7 de setembro, durante uma suposta manifestação e greve de caminhoneiros. Eu tenho diversos familiares que são caminhoneiros, ninguém está sabendo dessa greve, e os poucos que sabem
estão com as informações distorcidas. Segundo eles, iriam protestar pelo preço do óleo diesel. Vejam, olha, estão enganando inclusive as pessoas que eles chamam para apoiá-los. O quadro probatório, ou seja, as provas demonstram a atuação dos investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. E na conclusão da Procuradoria-Geral da República, o ministro dizendo, ela que está concluindo isso, na conclusão da Procuradoria-Geral da República, seria mais do que suficiente para caracterizar a causa provável a justificar as medidas cautelares pleiteadas, ou seja, pedidas, destacando que o caso. E aí segue o ministro nos exatos termos do Procurador-Geral da República que assinou. Não trata de mera retórica política de militante partidário, mas sim de atos materiais em curso, conforme acima descrito, que podem atentar contra a democracia e o regular funcionamento de suas instituições. Olha que grave. Na sequência, diz o ministro Alexandre de Moraes, na presente hipótese, como fartamente demonstrado no requerimento da Procuradoria-Geral da República, repito, requerimento da Procuradoria-Geral da República, os investigados pretendem utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão. Até chegar aqui, a peça é um pouco longa, são 22 páginas, mas o ministro deixa claro que ele não está aqui tolhindo o direito de reuniões, o direito de greves, a liberdade de expressão. É que nesse caso aqui houve o extrapolamento com base nas provas produzidas pela Procuradoria-Geral da República. A peça dele é maravilhosa, é linda, ele deixa claro que a Constituição nos garante a liberdade de expressão, nos assegura a reuniões, nos assegura a greves, enfim, todos esses direitos constitucionais o ministro faz questão de ressaltar, inclusive citando diversos doutrinadores, diversos juristas conceituados, inclusive internacionalmente, até chegar a esse ponto para que não tenha questionamento. Só que essa informação está sendo repercutida nas redes sociais de forma distorcida e propositalmente engendrada para convencer tolos, porque basta ler a peça para compreender que não é isso que está aqui. Então, utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão para atentar contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. Quem viu o vídeo de Sérgio Reis, aliás, eu era fã dele, que decepção, o cara convocando para quebrar o STF, invadir o Congresso, é um absurdo. Para atentar contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, ignorando a exigência constitucional das reuniões serem lícitas. Você pode se reunir, desde que essas reuniões sejam lícitas e pacíficas, inclusive atuando com ameaça é crime, ameaça de agressões físicas, como se verifica nas seguintes transcrições. Aqui ele transcreve trechos do requerimento, do pedido da Procuradoria-Geral da República. Vejam, o objeto do levante seria forçar, presta atenção pessoal, observe aqui, ó, forçar o governo e o exército a tomar uma posição. Eles falam na rede social, quero ver até quando, você não vai tomar nenhuma medida, você não vai fazer nada, chamando esse bobão, desse indivíduo que ocupa a cadeira de presidente da República, a aplicar um golpe, em uma mobilização em Brasília em prol do voto impresso. Proposta que já foi, inclusive, que foi recentemente derrotada na Câmara dos Deputados e será também no Congresso, que isso é para miliciano obrigar os eleitores a entregar o comprovante de que votou no Bolsonaro. Então, continuando. Bem como a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, pretendem dar um ultimato no presidente do Senado Federal, invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, quebrar tudo e retirar os magistrados dos respectivos cargos na marra. Gente, eu preciso continuar lendo isso daqui? É evidente que não.
Todos os dias estamos vendo aqui nas redes sociais essas informações distorcidas. Então, no caso específico em que estão falando que foi o ministro que determinou por conta própria a busca e a apreensão e a prisão de alguns indivíduos da semana passada, é mentira. Naquele caso, foi o delegado da Polícia Federal que requereu a prisão do Roberto Jefferson, tá? Estou falando para quem não está familiarizado. Então, o delegado da Polícia Federal solicitou e o ministro decretou. Porque cabe ao ministro, cabe à autoridade judiciária, tá? Neste caso, a Procuradoria-Geral da República requereu, né, fez um requerimento e o ministro acatou, aceitou o requerimento. Então, gente, entendam e procurem sempre a verdade.